Bola ao centro. Um olhar sobre a jornada. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou o Bruno Russo e hoje comigo tenho aqui o Fábio Oliveira. Olá, malta, tudo bem? E hoje temos connosco um convidado muito especial, Luís Castro Martins, jornalista do Canal 11 desde 2019. Obrigado, malta, pelo convite. Vamos lá falar aqui dos destaques do futebol, das finais e partilhar este prazer pelo futebol que vocês também têm. Queremos agradecer aí em casa também pelo feedback que têm deixado nos nossos últimos episódios e é isso, bola ao centro para começarmos o episódio. Bola ao centro. Bem, ontem tivemos o final da época em Portugal, tivemos a final da Taça de Portugal, uma época que ficou dividida em títulos pelos 4 grandes, Supertaça para o Benfica, Campeonato para o Sporting, Taça da Liga para o Sporting Clube de Braga e ontem a Taça de Portugal para o Futebol Clube do Porto. Num jogo que fica marcado pela expulsão de Santo Justo a meio da primeira parte, um jogo que o Porto vence por 2-1 com golos de Evanilson e Taremi, para o Sporting marcou Santo Justo. Luís, eu queria começar por ti e perguntar se tu achas que até a expulsão foi um jogo e a partir daí foi um jogo completamente diferente e se o Porto foi o justo vencedor desta Taça de Portugal. Sim, acaba naturalmente, a expulsão muda sempre, uma expulsão muda sempre um jogo, até porque os treinadores prepararam duas estratégias e de repente perdes um jogador e as duas estratégias mudam automaticamente. Olhando para o lado do Sporting, porque teve de abdicar de um jogador da frente, ali a dúvida do Ruben, ele falou disso no fim, era entre ter Trincão em campo mais tempo ou tirar Morita, como fez, e baixar o pote. Preferiu ter Trincão para ter capacidade de levar mais um jogador para a frente, juntando ao Gyökeres, naturalmente, mas o Sporting não conseguiu, foi uma ideia do Ruben, acabou por não conseguir. Do outro lado o Sérgio, mas sobretudo na estratégia do Sérgio, eu acho que foi o que mexeu muito na cabeça dos jogadores e naquilo que eles tinham trabalhado, porque aquela dimensão de serem os extremos a acompanhar os laterais do Sporting, para ter um 2-1 no Zé Pedro e no Otávio com o Gyökeres, estava a resultar QB no Sporting, só que a partir daí o jogo muda completamente. O Porto preparou-se para um jogo médio-baixo pressão, a dar a bola ao Sporting e depois aproveitar espaços, como estava a fazer e bem. O Galeno apareceu 2 ou 3 vezes nesse tipo de situações, mas a partir daí deixou de ter espaço, teve de assumir o jogo com bola e mudou ali um bocadinho a dinâmica do que as duas equipas estavam a trabalhar, e o jogo naturalmente perdeu, se calhar, emotividade, porque estava aberto, estava a ter lances de perigo nas duas balizas e deixou de ter, sobretudo na do Porto, teve apenas de bola parada, 3 lances até final, e o Porto foi tendo alguns, mas perdeu o espaço que precisava para criar perigo e não conseguiu, e daí o jogo ter ido para prolongamento e só ter sido resolvido através de um penalti dentro do prolongamento. Sim, e não sei se tu concordas comigo que o Sporting se sentiu muito mais confortável a defender com menos um jogador, ou seja, que o Sporting teve de baixar as linhas e o controle da profundidade por parte do Diogo Pinto já não foi um problema, porque no início do jogo, quando estava 11-11, o Diogo Pinto teve muitas dificuldades a controlar a profundidade em cerca de 2-3 lances, tanto que no primeiro minuto o Porto tem logo uma grande oportunidade e eu acho que o Sporting com menos um até se sentiu mais confortável a defender e o Porto sentiu mais dificuldades a atacar no ataque posicional. Não sei se concordas. Sim, do que fui ouvindo até nas reações pós-jogo, eu lembro-me pelo menos do Francisco Conceição ter falado disso e do Galeno, salvo erro, dessa questão de o Sporting ter baixado linhas, naturalmente, não é nenhuma crítica, é absolutamente normal, tinha menos um jogador, tinha o mesmo espaço para controlar e a mesma largura e profundidade. Acho que protegeu o Diogo Pinto porque ele, não sei se era por nervosismo, ansiedade, o primeiro lance dele correu-lhe logo mal e isso terá afetado o Diogo Pinto. O baixar linhas ajudou, mas prejudicou o Sporting porque via a baliza muito longe, mas tirou ao Porto aquilo que o Porto queria, que era espaço para ter o Francisco 1-1 aberto no corredor, seja com o Nuno, seja com o Inácio, que muitas vezes caía lá naquela primeira meia hora, seja do outro lado com o Galeno a aproveitar as maiores lacunas defensivas do Géni Catamo e a atacar as costas do Santo Justo. Deixou de ter espaço o Porto, e o Porto já nos provou esta época que quando deixa de ter espaço, acho que foi um bocadinho também um espelho da época do Futebol Clube do Porto, quando deixa de ter espaço no último terço, quando as equipas se baixam, tem muitas dificuldades de criação. Apesar do PP ser um jogador importante, dinâmico, é um jogador que falha muito no último passe, falha muito na decisão final, e
isso não ajudou o Futebol Clube do Porto. O Chico deixou de ter muitos lances de 1 para 1, ou melhor, quando tinha 1 para 1 aparecia logo cobertura e segunda cobertura. Grande exibição do Gonçalo Inácio a marcar o Francisco Exatamente. O Galeno também não teve espaço para correr. Bom jogo do Eduardo Quaresma. Também ia referir isso. Pareceu-me que entrou muito bem na partida, talvez o melhor jogador do Sporting, a meu ver, nos 120 minutos. E lá está, e isso tirou criatividade ao Porto. O Alan Varela, o Nico fez um bom jogo, mas o Porto não teve grandes oportunidades de golo, tem 2 ou 3 lances e isso é muito pouco. Eu acho que foi isso que deu esse conforto defensivo ao Sporting que falavas, foi o facto do Sporting saber defender bem, retirou a ansiedade, ou melhor, o controle da profundidade do Diogo Pinto e foi gerindo. Claro que um golo, imagina logo a seguir ao Santos Justo, se tivesse sido penalti e o Porto tivesse marcado, o jogo seria completamente diferente. Mas ali o Sporting foi tentando jogar com tudo que podia e foi estando confortável também aqui um bocadinho de mérito do Futebol Clube do Porto. Bem, Fábio, já que o Luís fez aqui uma grande análise àquilo que foi o jogo, eu gostava de te perguntar um bocadinho extra futebol, se tu achas que foi o fim de ciclo para muitas pessoas no Futebol Clube do Porto. Portanto, Pinto da Costa certamente foi o fim de ciclo, mas principalmente para Sérgio Conceição, no final do jogo já me pareceu que aquilo era mais uma despedida. Uma despedida, sim. O que é que tu achas sobre isso? Não, eu acho que para muitos adeptos do Futebol Clube do Porto este foi o último jogo de Sérgio Conceição sentado no banco, mas pronto, acaba por se despedir em grande. É um título que acaba por, de certa forma, salvar a época do Futebol Clube do Porto, que não vinha a ser muito boa, como todos sabemos. Mas sim, é uma despedida de Sérgio Conceição, Taremi, Pinto da Costa, e vamos ver o que nos reserva o futuro. Sim, saíram pela porta grande. E agora, depois do final da época em Portugal, passamos para o final da época em Inglaterra, onde tivemos uma grande final da FA Cup em que, surpreendentemente, o Manchester United acabou por bater o Manchester City. Garnacho, Mainu fizeram os golos para o Manchester United e Doku reduziu já nos últimos minutos para o Manchester City. Fábio, como é que tu viste este jogo? Foi uma vitória merecida do Manchester United? Foi merecida até certo ponto. Foi muito à base do jogo também aqui em Portugal. Foi um City e United que tiveram um jogo bastante equilibrado. A partir do 2-0 do Manchester United, como era de se esperar, o Manchester United acabou por baixar linhas, o City tomou conta do jogo e foi atrás do resultado, se assim podemos dizer. O City acaba por desperdiçar muitas e muitas oportunidades, faz um golo por parte de uma jogada individual do Doku, mas o United defendeu muito bem o jogo todo e acaba por se tornar um justo vencedor, se assim podemos dizer. Luís, eu queria te fazer agora aqui 2 perguntas um bocadinho mais táticas daquilo que foi o jogo. Como é que tu viste na utilização de Ruben Dias a titular na equipa do Manchester City e, por outro lado, o Manchester United jogar sem ponta de lança, com falso avançado? Olha, começando pelo Ruben, eu acho que não foi tático, há de ter sido a opção do Guardiola. Jogou Stones, Guardiola, Akanji também não começou de início. Não sei se era por alguma questão física, não sei. Não foi por nada tático que se tenha visto no jogo. Notou-se sim uma menor concentração defensiva da equipa do Manchester City e acho que é isso que deu conforto. Foi isso que deu conforto ao United na final, porque jogou... o Manchester United jogou baixo, como já é normal com o City, com o Bruno a ponta de lança. Já tinha feito isso no Etihad e até começou a ganhar, porque o Bruno era um falso 9, baixava para lançar o Garnacho e o Rashford e quem lá aparecesse em velocidade. Isso teve algum perigo na primeira parte, mas sobretudo depois do primeiro golo, porque é um erro claro do Guardiola e do Ortega, dos dois, é um erro de comunicação, não se entenderam, e isso permitiu ao Manchester United baixar ainda mais linhas, estar confortável e explorar, e o City foi tendo que ter mais tomada de risco, mais erros e teve alguns problemas. O 2-0 era um passe brutal do Bruno Fernandes, qualquer um remataria a baliza, ele deu no Mainu, e 2-0, mas o jogo continuou ao alcance do City, porque teve muitas oportunidades, só conseguiu marcar no fim. Se marca um pouco mais cedo, acho que o United já estava fisicamente esgotado. A saída do Lisandro Martínez volta a colocar aquela defesa como uma defesa muito frágil, e o Onana entregou outra vez o ouro, mas conseguiu o United festejar um título, segundo para Ten Hag, que foi merecido. Sim, eu sinto muito é que esta equipa do Manchester City fica muito dependente de rasgos individuais de Doku quando entra no jogo. Principalmente o Guardiola acaba sempre por poupá-lo um bocadinho para a segunda parte, para ele mexer ali um bocadinho com o jogo.
Fica dependente quando as equipas jogam com um bloco muito, muito baixo, muito fechado, são precisos esse tipo de jogadores. Acho que foi um erro de leitura, não sei se ele estava para 90 minutos, ter jogado com o Kovacic, não pelo Kovacic, mas porque isso obrigou o Foden a jogar numa posição mais lateral do que central, a não ter um jogador como o Doku para 1-1, e isso deu algum conforto na primeira parte ao Manchester United. A segunda parte foi de sentido único, absolutamente. E lá está, foi mais eficaz o Manchester United. Não é o resultado que explica o que se passou, mas é um título e também se ganha assim no futebol. Sim, é um título que pode ajudar muito a equipa do Manchester United depois de uma época desastrosa. O Manchester City, que no ano passado também conquistou o treble, e acaba esta época por conquistar só um título quando poderia ter chegado à final da Liga dos Campeões e ter conquistado a dobradinha. Mas acho que este título foi mais importante para o Manchester United do que aquilo que poderia ter sido para o Manchester City. Sim, para o United é importante, até porque é importante em dois prismas, depende do que eles quiserem fazer com Ten Hag, porque a verdade é que no Manchester United, e ele disse isso na conferência de imprensa, no Manchester United, que já não ganha há muitos anos, desde 2011, salvo erro, ele em 2 anos consegue 2 títulos, uma taça da Liga e uma taça de Inglaterra, no momento, se calhar, em que está a ser mais criticado depois do pós-Ronaldo. Vamos ver qual vai ser a decisão de Ratcliffe, que entrou agora no clube, mas a verdade é que precisa de muitas mudanças. Quanto ao City, consegue apenas o campeonato inglês, que para mim é o título mais difícil de conseguir no mundo inteiro, mais do que a Liga dos Campeões, mas junta-lhe também títulos como o Mundial de Clubes e a Supertaça Europeia, que não faziam parte do historial do clube, e é um legado incrível do Guardiola no City. Muito bem, antes de passarmos para aquilo que vai ser o último jogo da época na Europa, que é a final da Liga dos Campeões, vamos entrar já um bocadinho aqui em modo europeu. Acho que já estamos todos ansiosos para aquilo que vai ser. Fábio, eu queria te perguntar, não sei se tu fizeste a tua convocatória antes de sair, mas comparando a tua convocatória com aquela que foi de Roberto Martínez, quais é que para ti foram as principais ausências e as surpresas nesta convocatória de Roberto Martínez? Em termos de surpresas, se calhar temos ali o Francisco Conceição, que nem é, se formos a ver bem assim, uma surpresa, porque era algo que eu já estava à espera. Contava com o Francisco Conceição porque é um jogador importante, por exemplo, num jogo mais complicado e sair do banco, rasgar, é um jogador muito importante no 1-1, se assim podemos dizer. Mas se calhar o que eu mudava ali na convocatória, se calhar o Rubén Neves. Percebo ele estar, mas era um jogador que eu se calhar tirava para trazer, por exemplo, um Mateus Nunes, ou tirar aqui o Pedro Neto, exatamente. O Pedro Neto, que eu agora não me estava a recordar, mas sim, tirar o Pedro Neto para poder trazer se calhar um Pote. Era outra das minhas mudanças. O Francisco Conceição, o Trincão, vi muita gente criticar, mas se calhar não era um jogador assim que eu levava. Mas percebo quem levava o Trincão. Sim, eu acho que independentemente daquilo que foi a convocatória, acho que temos uma grande seleção e para chegar o mais longe possível e para vencer. Luís, eu faço-te a mesma pergunta. Tendo em conta aquilo que foi a convocatória que tu fizeste antes e o que foi depois, quais é que foram as principais mudanças? Se é que houve alguma mudança? Houve, eu até estava no ar, fiz o programa da convocatória e disse isso mesmo, por isso não vou dizer nada diferente. Fiz uma troca apenas. Eu não tinha o Pedro Neto na lista, até pelas questões físicas. Ele já entrou no último jogo do Wolves na Premier League, jogou cerca de 15 minutos frente ao Liverpool, mas mesmo assim eu não estava à espera. Mas a verdade é que e em detrimento do Mateus Nunes, e já explico a seguir, mas a verdade é que há ainda, desde que o Pedro Neto jogou, que foi na última semana, não foi neste último fim de semana, até ao Europeu vai um mês, ou seja, ele se estava preparado, quer dizer que a lesão já estava debelada, até porque não era um jogo importante para o Wolverhampton, ele não entrou para forçar nada, e há aqui um tempo de preparação. Tem 3 jogos de preparação. 3 jogos de preparação, muitos treinos para fazer, não há aqui um problema físico, não me parece haver um problema físico com o Pedro Neto, não é essa a questão que se pode impor aqui. E depois uma justificação que me parece interessante, não há Rafael Guerreiro para o corredor esquerdo, acho que Nuno Mendes é o titular, se jogarmos com 4, e se jogarmos com 5 também, mas se jogarmos com 4, sobretudo na questão de jogar com 5, o Pedro Neto também pode fazer aquela posição, tal como o Rafael Leão, mas o Pedro Neto com outro capricho defensivo, mais refinado nesse aspecto. É uma justificação que aceito por parte do selecionador. Eu estava à espera do Mateus Nunes, até porque é um médio diferente de transporte de bola, mas a verdade é que ele também não fez uma grande época no Manchester City, fez um grande jogo, isso sim, num Portugal-Suécia em Guimarães de preparação. Aceito. A verdade é que Portugal, estamos a falar de 26 convocados,
havia aqui 30 nomes que aceitava que estivessem de forma perfeita. A época do Pote, a época do Trincão, perfeitamente aceitável esse tipo de situações. O Ricardo Horta, que eu acho que até fez uma pior segunda volta e talvez por isso menos fulgor, acaba por a vaga dele ser ocupada pela do Francisco, que faz uma segunda volta absolutamente excepcional. E é um jogador que as pessoas têm que perceber que o selecionador na cabeça dele deve estar a montar planos, a montar estratégias, e o Francisco é um jogador que, saindo do banco, me parece a mim, porque provou isso no Futebol Clube do Porto, porque ele começou a sair do banco, não é um titular do Porto desde o início da época, que agita com qualquer jogo, e é esse tipo de jogadores que provavelmente o selecionador vai à procura, porque o 11 na cabeça dele deve estar muito perto de estar definido, mais peça, menos peça. E depois há o capítulo grupo, não é? Porque não pode ser descurado isso aqui, já falando com alguns jogadores, até em entrevistas, tu percebes que vai estar 1 mês e meio com aquelas pessoas, o grupo tem que casar, e ele teve 5, 6 estágios e provavelmente encontrou jogadores que são importantes para o grupo e que não podem faltar. O José Fonte esta semana no Canal 11 dizia, o Pepe, mesmo que não vá jogar, é um jogador que vai acrescentar muito ao grupo nesse tipo de liderança, naquele momento de maior dificuldade ele já viveu, ele já passou, e isso acredito que tenha sido foi o Martínez teve isso em conta. Quanto aos jogadores do Sporting, que são a grande polémica, eu acho que não estiveram, e eu acho que isso é uma justificação do Martínez, não estiveram no grupo e por isso era mais difícil, porque quem é que eu tiro para os colocar, é verdade, mas também entendo o Ruben Amorim, que diz que ok, não preferiu outros, mais vale dizer que preferiu outros, mas eu acho que é uma grande convocatória. O Pote já esteve na seleção, ao contrário do que muita gente diz, ele foi ao Euro 2021, o Trincão já esteve na seleção, foi chamado na última convocatória, por isso são jogadores que a breve prazo estarão na convocatória. Há 2 ou 3 jogadores que não tiveram grandes épocas, é verdade. Por exemplo, o Diogo Jota teve uma época muito irregular, o João Félix teve uma época em que jogou pouco, acabou como suplente do Barcelona, mas são jogadores que a qualquer momento, estando na dinâmica de seleção, sendo titulares, podem resolver um jogo, e eu disso não abdicaria também. Sim, não nos podemos esquecer que isto aqui não é um jogo para uma fase de qualificação em que a equipa tem 2 ou 3 dias para se preparar, é uma preparação para o europeu em que os jogadores vão estar quase 1 mês juntos, ou seja, vai haver muito treino, muito jogo de preparação. Os jogadores que não chegam no pico de forma têm tempo para lá chegar. Há tempo, até porque eles agora vão de férias uma semana, só se vão juntar a 2 de junho, salvo erro. Depois da Liga dos Campeões. Sim, e por isso não vejo isso como um problema, a questão de jogar ter jogado poucos minutos, ou ter jogado menos, ou ter menos impacto. Acho que isso às vezes é uma falsa questão. É importante jogar, naturalmente, mas o João foi jogando sempre meia hora por jogo, 45 minutos, aqui e ali titular, ou seja, não está fora de forma, não está fora de ritmo, digamos assim. Se calhar há um contexto de seleção, e quantas vezes aparecem jogadores que na seleção jogam muito mais que nos clubes. Sim. E há bocado falaste aqui de... Diz, Fábio. Não. Ia só acrescentar que isto também, estas dúvidas que nós temos à volta de quem pode ou não fazer parte desta convocatória, isto também mostra-nos um pouco a grande seleção e a grande geração que nós temos aqui. Sim, e basta olhar para outras seleções. A França, por exemplo, só leva 25, podia levar 26 e não faltavam jogadores candidatos àquela vaga, e o Didier Deschamps só levou 25, o que seria em Portugal se o Roberto Martínez deixasse-um de fora. Há bocado falaste aqui de 11, podemos fazer aqui um pequeno exercício que é de, depois também posso passar ao Fábio, de montares o teu 11 base. Sem pensar que vai ser o jogo contra a República Checa ou contra a Turquia, um 11 base. Sim, eu acho que o 11 base bate muito com aquilo que fizemos no final de qualificação e até neste jogo com a Suécia, apesar de não estar o Cristiano. O Diogo Costa vai ser o número 1. Acho que vamos começar... eu só tenho uma dúvida que muda o sistema, e eu acho que isso pode ser interessante para o adversário, mas já lá vou. A defesa com o Cancelo ou Dalot, mas Cancelo talvez tenha vantagem, apesar da boa época, sobretudo fase final do Dalot. Pepe, se estiver bem, Ruben Dias, e o Nuno Mendes à esquerda, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo à direita, Rafael Leão à esquerda e o Ronaldo na frente. Falta-me o Vitinho, lá está. Era isso que eu ia dizer. E agora a questão aqui, há 3 cenários. É o cenário de que acabamos a qualificação, lembro-me do jogo com a Eslováquia em casa, que selou a qualificação e a vitória no grupo, em que Portugal jogou no 4-4-2 e aí jogou Gonçalo Ramos ao lado de Cristiano Ronaldo. Pode ser útil para algum tipo de seleções, até porque as seleções do nosso grupo, tirando a Turquia, são seleções que vão jogar baixo à procura de transição, e uma delas, a Geórgia, joga com uma linha de 5.
E depois há a questão, se não jogar o Ramos, pode jogar Vitinha no meio campo, como jogamos com a Suécia num 4-3-3, foi o Mateus Nunes aí, mas Vitinha está num grande momento de forma, e há ainda depois João Félix, que pode jogar naquele híbrido, sem ser um ponta de lança, sem ser um médio, 10, jogar no meio termo. Diria que os 10 andarão à volta disto, e depois terá esta dúvida. E tu, Fábio, vai muito à volta disto? É muito à volta disto, sim, também. Ali, eu se calhar tinha ali a preferência por jogar com o Vitinha a 10, mas é tentar perceber através do nosso adversário, dos adversários que Portugal tem, quais é que são as dinâmicas que Roberto Martínez vai encontrar para instalar o melhor 11 possível. Sim, eu concordo totalmente com aquilo que vocês disseram. Eu só acho que mesmo o Pep estando em forma, eu entrava com Gonçalo Inácio. Apesar de ele ser um jogador que está muito mais rotinado a jogar naquilo que é os 3 centrais e pode ter algumas dificuldades, mas mesmo assim eu entrava com o Gonçalo Inácio e o Ruben Dias. Eu acho que o Pep pode ser a primeira opção, como o Luís estava a dizer, se calhar mais pela experiência, por ser um europeu. Sim, mas o Pep tem sido uma peça importante. O Pep não vai conseguir fazer, vai conseguir fazer jogos todos muito à volta daquilo que foi o Europeu 2016, em que começámos com uma dupla de centrais, Pep, Ricardo Carvalho, depois rodou para José, foi o José Fonte, sim. Bruno Alves faz um jogo depois final com o País de Gales. Está castigado e outro lesionado. Ou seja, eu acho que os 4 defesas centrais vão ter que estar muito preparados para entrar. Por exemplo, o António Silva e o Gonçalo Inácio têm que estar sempre, ou até o próprio Danilo Pereira, que acho que vai um bocadinho mais como central do que como médio. Principalmente para jogos em que estivemos a ganhar e precisamos de um homem mais forte, bolas aéreas, físico. Claro que nós fazemos um 11, mas correndo bem o primeiro jogo, eu acho que, por exemplo, o Nuno Mendes, apesar de ser um jovem, teve uma época muito irregular, é um jogador que tem sido propenso a lesões, muito rapidamente jogará um jogo, falha o segundo, joga o terceiro, para ter alguma gestão do Nuno, para não forçar aqui algum tipo de lesão. Ou seja, são jogos de 3 em 3 dias, uma intensidade que o Nuno já teve neste final de temporada, que jogou consecutivamente no Paris Saint-Germain, mas que, para não forçar, acredito que Cancelo possa aparecer à esquerda, dá-lo à direita, e haja aqui algum tipo de gestão. Lá está, temos 26 jogadores e todos eles têm capacidade para ser titulares. Muito bem, encerrando agora aqui o Europeu, vamos passar para a grande final da Liga dos Campeões, em que vamos ter um jogo marcado pelas despedidas. Do lado do Borussia Dortmund, Marco Reus, do lado do Real Madrid, Toni Kroos. O Borussia Dortmund que acabou a Bundesliga em 5º lugar, o Real Madrid, por outro lado, acabou por vencer mais uma La Liga. Fábio, quais é que são as tuas perspectivas para esta final da Liga dos Campeões? Eu acredito que vai ser uma grande final da Liga dos Campeões. É um Dortmund que faz história, de certa forma, chega a mais uma final da Liga dos Campeões. Em Wembley, outra vez. Exatamente. E para muitos eu acho que marca um legado de Marcos Reus, como tu estavas a dizer. É uma final que o Dortmund claramente vai querer ganhar, mas é um Real Madrid que, na minha opinião, parte um bocado como favorito. Tem mais andança na Liga dos Campeões, tem se calhar um plantel melhor que o do Dortmund, mas também vai ter que estar precavido, porque é um Dortmund que vai à procura de ganhar uma Liga dos Campeões. E vamos ver, vai ser uma grande final. Sim. E Luís, tu achas que Vinícius e Rodrigo vão conseguir passar pela grande dupla que tem sido o Borussia Dortmund nesta Liga dos Campeões, Schlotterbeck e Mats Hummels? Olha, eu tenho sensações diferentes em relação ao Borussia Dortmund, porque não vai jogar em casa, e em casa fez da sua casa a maior valia, apesar de ter ganho agora em Paris. A verdade é que tem uma boa dupla de centrais para um determinado tipo de jogo, mas neste tipo de jogo em que eu acredito que o Real Madrid, que não é uma equipa muito pressionante, mas fica à espera do erro, do mau passe, e depois dispara com Rodrigo, com Bellingham, com Vinícius, é um jogo que pode ser muito complicado para o Dortmund, sobretudo não estando a jogar em casa. Eu assisti ao vivo ao Atlético Madrid-Dortmund, a primeira mão dos quartos de final, e o Dortmund só não saiu de Madrid goleado porque o Morata não estava inspirado, e isso abriu aso a que na segunda mão o Dortmund ia muito bem, com os seus adeptos, com aquela pressão, aquele ambiente incrível, tivesse num jogo também louco, dado a volta ao resultado. E fiquei muito admirado por o Dortmund estar na final da Liga dos Campeões, mesmo com o mérito que o Terzic tem, porque não tem um plantel do nível das outras equipas que estavam ao redor. Mas a verdade é que eu acho que é uma equipa que dará sempre 3, 4 oportunidades de golo ao Real Madrid, seja em contra-ataque, seja
devido à qualidade incrível dos jogadores do Real Madrid, e isso pode ser prejudicial ao Borussia Dortmund, porque o Schlotterbeck é muito bom com bola, arrisca muito no passe, o Hummels também, já não tem a velocidade de outros tempos, e eu acho que o Real Madrid vai jogar com isso. E depois é o Real Madrid, se me dissessem que para o ano vendia a equipa toda, eu diria e comprava outra, sim, que seriam na mesma candidatos a ganhar a Liga dos Campeões. É a prova deles, é onde se sentem à vontade, estão a preparar isto há semanas e semanas. O Dortmund também, desde que passou, também está, mas a verdade é que há aqui favoritismo do Real Madrid, não pode ser de outra forma, mesmo que o Dortmund venha a ganhar, que seria um feito espetacular para o Marco Reus e para toda a história daquele clube alemão. Resta saber, o Real Madrid, depois de ser campeão, ganhar a Liga dos Campeões, vai juntar um Mbappé para quê, não é? Essa é a questão, porque para o ano só pode fazer pior se ganhar a Liga dos Campeões, naturalmente. Sim. Claro que sim. Então, olha, vamos passar agora aqui para os destaques da semana. Luís, eu posso começar por ti? Olha, sabendo que pelo menos aqui alguém vai à final da Taça de Portugal, vou escolher um jogador que não tem sido muito falado em Portugal. Falamos agora dele, que é o Vitinha, por uma questão muito particular, que é o Paris Saint-Germain ganhou a Taça de França este fim de semana com participação dele, não nos golos, uma boa assistência do Nuno Mendes, ganhou o campeonato francês, não conseguiu ganhar a Liga dos Campeões, mas foi à meia-final. No Paris não é nada de deitar fora, porque não tem sido muito habitual, e o Luís Henrique escolheu o Vitinha em conferência de imprensa para melhor jogador da temporada. Num plantel que tem Mbappé, Dembélé, outros jogadores, Fabiano Ruiz, Zaire-Emery, que é francês, e isso podia ter pesado. Luís Henrique escolhe Vitinha para melhor jogador da temporada do Paris. Concordo com ele, mas sobretudo pela dimensão que uma afirmação dessas de Luís Henrique pode ter, mediática, é o meu destaque, e espero que no Europeu confirme esse momento. Esperemos que o Roberto Martínez tenha estado a tentar a época do Paris Saint-Germain. Teve que ele foi lá várias vezes ver. Fábio. Então, eu, como meu destaque, só para dar aqui uma introduçãozinha, nós temos, por exemplo, isto que acontece agora em Inglaterra, termos os clubes a fazerem imensos pontos, assim podemos dizer, como o caso do Arsenal, e depois ter um City que acaba por fazer mais e não é campeão. Então eu queria destacar aqui o Galatasaray, que acaba de ser campeão com 102 pontos. Fenerbahçe acaba de fazer 99 pontos e não é campeão. E isso acaba por mostrar, que eu ia dizer o equilíbrio, mas é o equilíbrio que há entre estas duas equipas, porque o resto depois acaba por fazer uma temporada abaixo, mas mostra muito da qualidade, se assim podemos dizer, que estas duas equipas têm, e do quão competitivo foi o campeonato. Então o meu destaque é o Galatasaray, que acaba de ser campeão com 102 pontos. Ok, olha, eu tenho dois destaques. O primeiro vai para o Zé Pedro, que fez uma grande exibição, e muito daquilo que o Sporting não fez se deveu ao Zé Pedro ter conseguido anular o Gyökeres. Ok, que o Gyökeres estava muito fatigado devido àquilo que foi o jogo, o Sporting sempre a lançar bolas na frente e ele sozinho ali a correr de um lado para o outro, mas mesmo assim muito mérito para o Zé Pedro, bolas no chão, bolas no ar, a sair a jogar, um jogo até superior ao Otávio. Mesmo o próprio Otávio tem vindo a baixar um bocadinho o rendimento desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, e não sei se o Zé Pedro se vai manter no plantel do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada. Certamente não é um jogador para ser titular no Futebol Clube do Porto, mas acho que é um jogador para ter no plantel, e acho que pode ser uma boa solução. Depois, o segundo destaque vai para a nossa seleção de sub-17, que tem vindo a fazer um grande europeu. Hoje, nós estamos a gravar a segunda, o episódio sai a quarta, mas hoje, segunda-feira, jogam o terceiro jogo frente à França e podem fazer o pleno com 9 vitórias. O Luís certamente também está a acompanhar este europeu sub-17. Sim, espero que passem hoje. Tivemos a 5 minutos, já está apurados. O gol da França frente à Espanha tirou-nos o apuramento imediato, mas acredito, podemos perder por 3. Não quero acreditar que vamos querer perder, por isso curioso para perceber como é que gestão vai ser feita, porque pode ser feita uma gestão até a nível de cartões, mas a verdade é que os 4 da frente são diferenciados. Sim. Rodrigo Mora acima de todos os outros neste momento, e Cardoso Varela com um grande europeu. Sim, Giovanni Kenda em termos de números não tem estado assim tão forte, mas tem feito boas exibições, e pronto, acho que é um bom destaque, e vamos estar aqui para acompanhar a seleção, porque também depois passando a fase de grupos, equipas assim mais fortes, temos a Itália. E se fores primeiro hoje, ou seja, já não apanhas a Itália, só podes apanhar a Itália na final. Porque Portugal no fundo calhou com as equipas mais fortes todas. Era o tal apelidado Grupo da Morte. Todas as equipas já tinham sido campeãs europeias de sub-17, estavam no grupo de Portugal. E pronto, foi este episódio. Quero agradecer aqui ao Luís por ter aceitado o convite, espero que tenhas gostado. Sim,
obrigado. É sempre um gosto falar de futebol. Sim, é isso, Luís. Obrigado por teres aceito o convite e esperemos que o Bola ao Centro possa ter aqui mais vezes. Com certeza. Foi isso, pessoal. Obrigado e até à próxima semana. Tchau, tchau. Bola ao Centro. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.